Olá, aqui é Cícero Miguel, hipnoterapeuta e terapeuta energético do canal Tecnologia Mental. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tópico muito importante que é relacionado ao Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele é um combate em relação ao suicídio. E essa questão muito delicada tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Para quem não sabe, eu quase cometi o suicídio. E se você está passando por uma dificuldade desse tamanho, ou sente que você está próximo a isso, deixa eu te convidar para assistir esse vídeo com carinho e descobrir aí uma coisa muito importante na sua jornada. Sabe por quê? Porque eu já tratei muitas pessoas com depressão e algumas pessoas que realmente queriam acabar com as suas próprias vidas. E sabe o que eu e elas temos em comum? Um potencial muito grande. E, infelizmente, estas pessoas, por desconhecerem ferramentas, assim como eu desconhecia, acabam utilizando esse potencial voltado contra si mesmas, né? E muitas vezes contra outras pessoas, gerando um padrão de infelicidade tão grande que elas preferem muitas vezes cometer o suicídio ou começam a gerar essas ideias em suas mentes. Se você está conhecendo o meu canal agora, você pode olhar alguns depoimentos que eu tenho aqui, né? Alguns são lives contando a história do tratamento e outros são depoimentos mais curtos. E todos eles você pode conferir aqui no meu canal. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho da minha história. Eu desde criança me sentia muito triste, né? Era uma coisa muito curiosa, né? É claro que pela minha história, por algumas coisas que eu sofri, seria normal eu desenvolver um certo tipo de tristeza, mas era como se eu tivesse nascido com isso, né? Era como se eu tivesse nascido com isso. E isso permeou todas as minhas relações, né? Todos os momentos e todas as fases da minha vida. Então eu vim de uma família, né, classe média baixa. Eu fazia várias comparações com amigos que tinham condições melhores, né? Os meus pais eram separados e eu queria morar com meu pai quando era criança e frequentemente, né, algumas pessoas da minha família sem muito juízo falavam, mas seu pai nem queria ter filho, né? Então eu já dava a entender que eu era uma criança indesejada de alguma forma. E eu elaborei isso dentro de mim de uma forma muito profunda. Eu não me sentia realmente desejado, né? Eu não sentia que eu era realmente importante nos ambientes. Isso chegou a um ponto de que, mesmo eu conhecendo muitas pessoas, né, adultos, crianças, que sempre falavam, nossa, como esse menino é especial, nossa, como esse menino é diferente, né? Eu tive uma trajetória de estudo e vivência em relação às religiões e passei por muito tempo no espiritismo e nas religiões espiritualistas. Então era comum médiums em situações específicas falarem, nossa, ele é um espírito muito iluminado, não? Então eu busquei desde muito cedo informações que pudessem quebrar esse padrão de tristeza, de sofrimento, né? Esse sentimento de não pertencimento, né? De não fazer parte. E eu passei muito tempo da minha vida fazendo isso e acumulei alguns bloqueios, alguns traumas em relação a isso, que foram só enchendo ali o meu copinho de emoções negativas. Até que por volta dos próximos dos 30 anos, eu passei por um episódio que foi realmente a gota d'água, muito traumático.
que me levou a subir em cima de uma ponte e quase me jogar. Só que o que acontece? Outra coisa que eu sempre percebi em mim desde criança é que eu sempre tive muita vontade de ajudar os outros, ajudar o próximo. Então, quando eu era adolescente, eu era o amigo que dava conselho, né? Criança também, eu era o amigo que dava conselho, estava frequentemente incentivando os meus amiguinhos, querendo colocar eles para cima, né? A minha mãe, meu pai, as pessoas à minha volta. Então, eu sempre tive essa coisa. E eu sempre tive o sonho de ter filhos também, né? Os meus filhos, eu tenho dois, são duas das coisinhas mais importantes da minha vida e uma dos tópicos que me motivou a continuar vivo, né? Então, quando eu estava em cima da ponte, próximo de me jogar, eu ouvi dentro da minha cabeça uma voz que me questionava. E ela perguntou assim para mim: você vai deixar os seus filhos para trás nessa situação? E na mesma hora eu voltei, né? Se você prestou atenção no vídeo até aqui, você viu que eu passei por linhas espiritualistas, então eu participei de trabalhos mediúnicos, tive conversações com médios em situação de passividade, o que a maioria das pessoas conhece como incorporação, né? Mas eu nunca quis desenvolver esse lado, né? Embora quando criança eu eu via espíritos, né, para todo lado, isso me causava muito medo, inclusive. Eu não entendia, as pessoas ao meu redor também não compreendiam, porque a minha família é de origem católica, né? Mas enfim, eu ouvi essa voz na minha mente e eu comecei a questionar essa voz sobre as coisas que eu estava passando. Porque naquele momento, o que me levou a fazer isso foi uma não aceitação daquilo que eu estava passando, baseado no que eu acreditava de mim mesmo, né? Como eu sempre acreditei, busquei ser uma pessoa boa, compreensiva, né, contribuir com a vida das pessoas, eu não conseguia compreender o porquê eu estava passando por aquela situação tão grave, tão delicada. E essa voz começou a repetir na minha mente assim: você não vai entender isso agora. Vai para sua casa, toma um banho e deita. E eu brigava, falava: não, eu quero saber, se você não me contar, eu vou pular. Falava assim: se você pular, você não vai mudar nada. Mas se você continuar, você tem condições de mudar tudo. Então, a partir daí, eu decidi, né, voltar para casa, esfriar a cabeça e pensar, né, pensar sobre o que estava acontecendo. Dentro do meu desenvolvimento, eu conheci uma instituição chamada Dáquila Pesquisas, onde eu comecei a expandir os meus conhecimentos além do que eu já tinha em relação à espiritualidade, religião, física quântica, metafísica, filosofia, né, para uma coisa que nós chamamos de mental. E dentro dessa estrutura, eu conheci essa, vamos dizer assim, né, essa energia que se comunicava comigo, que se comunicou comigo naquele momento, e já se comunicou comigo outras vezes, e que se comunica comigo até hoje, né? Existe um livro chamado The Orb Project. Se você já me conhece, você sabe, né, que eu sou mentorando do Cássio também. O Cássio tem muita habilidade, muita comunicação com essas inteligências, e eu também tenho um certo desenvolvimento nisso, que eu comecei lá desde 2011, né, em relação a esse assunto. E nesse momento, eles começaram a me direcionar, né? E, bom, quando eu já estava em casa, né, nos dias se passando, eles começaram a me orientar. Tudo hipnose. Eu pensava assim: mas eu não gosto disso, eu não acredito nisso, eu não acho que isso é viável, não acho que isso é real. Tudo hipnose. E aí começou a aparecer vídeos para mim, né, do Pyong Lee, né? Talvez você conheça ele, talvez não, um coreano, né, que ficou muito famoso porque ele hipnotizava artistas, né?
E aí eu comecei a ver o que ele fazia, comecei a ficar interessado, e aí fiz minha primeira certificação com ele, continuei interessado, continuei pesquisando, e a partir daí eu fui fazer uma certificação presencial, e eu não queria atender. Eu não queria atender porque eu sempre busquei coerência. E como eu ainda estava, né, em sofrimento, eu pensava comigo, não, para eu começar a atender, eu tenho que me curar. Então comecei um trabalho de autocura muito profundo, né? E eu queria até agradecer ao Marcelo, né? O Marcelo na fase inicial desse momento trágico na minha vida, o Marcelo é um terapeuta holístico, ele me ajudou a manter o mínimo de sanidade ali, né? Também agradecer aos meus amigos, né? Que fizeram tudo que podiam para contribuir né, com a minha sanidade também, me trazer ali para dentro do meu centro, vamos dizer assim, né? E se não fossem essas pessoas, possivelmente talvez eu não tivesse alcançado esse próximo nível. Então eu comecei a me maltratar, comecei a viver na prática tudo aquilo que eu estudava sobre a capacidade da mente humana, né, a capacidade de tratar as emoções, comecei a ver o quanto as minhas emoções e os meus traumas, os meus bloqueios eram muito profundos, e também comecei a perceber mais das minhas capacidades. Até que então eu comecei a mudar minha zona de atração e comecei a atrair determinadas situações para minha vida onde eu pude começar a contribuir com as pessoas nesse sentido, vamos dizer assim, praticamente de forma compulsória. Então eu conheci um rapaz que passava por uma situação parecida com a minha, e eu acabei tendo que atender esse rapaz, e foi assim emocionante, porque no dia que eu conheci ele tinha acabado de tentar suicídio, né? E eu tive que fazer um atendimento rápido com ele ali para ver se eu conseguia pelo menos trazer ele daquele estado de sofrimento para um estado de mais clareza mental, e foi muito interessante, porque era algo muito difícil para ele, e ele conseguiu, né, experimentar esse estado assim de uma forma muito interessante, muito profunda, logo nesse primeiro contato, mesmo que de forma rápida, né? O depoimento dele está aqui no canal, eu vou colocar na descrição desse vídeo, ao Nando Maia. E ali, quando isso aconteceu, né, para mim, na época tinha acontecido de uma forma, vamos dizer assim, né, inesperada, eu voltei para casa refletindo sobre o que tinha acontecido, como era possível, né, vamos dizer assim, essa coincidência estar acontecendo. E aí eu encostado com a cabeça no ônibus, assim, voltando para casa, pensando, e aí de novo essa vozinha falou comigo: agora você entende. Aí eu pensei, mas não entendi nada. Eu estava entendendo que existia ali algo importante, porque eu reconheci naquelas pessoas ali interações de outras vidas. Eu cheguei a ver na minha mente assim essa interação acontecendo e tudo mais. Mas aí eu questionei de volta. Eu não entendi o que? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Aí elas falaram assim: você só é capaz de curar a dor que você é capaz de suportar. Aí eu lembro que eu fiquei bravo, hein? Eu disse, poxa, então vocês me torturaram a vida inteira? Por que não falaram assim, por que você não vai ser terapeuta? Né? E eles falaram, mas você teve muitas indicações para você seguir esse caminho. Como você é muito cabeça dura, você acabou gerando essa situação. Aí eu pensei assim, bom, então agora vamos contribuir com as pessoas. E aí eu comecei a atender esse rapaz, depois fui atendendo uma pessoa atrás da outra, uma pessoa atrás da outra, uma pessoa atrás da outra, uma pessoa atrás da outra. E eu pude comprovar isso que eu falei para você no início desse vídeo, né? E a partir de um certo tempo, quando eu fui compreendendo isso, eu fui falando para as pessoas. A nossa vida, ela é como se fosse assim, né, um conluio do universo, para que nós continuemos sempre em evolução. Então tudo que acontece é como se fosse para te dar um empurrão para o próximo passo, né?
quando eu era espírita, a gente refletia bastante sobre essa questão do livre-arbítrio, e depois que eu alcancei esse outro nível de conhecimento, também continuei refletindo sobre isso, né? E frequentemente eu ouvia a expressão o diferente, o dimensional, né? Esse tipo de ser que está aqui na Terra, ele só tem um destino, que é a evolução, né? Só tem esse destino, que é a evolução. Então, nesse contexto, eu comecei a perceber, viver, entender esse processo e falava para as pessoas. Uma coisa que é muito real, que a capacidade que você tem de gerar sofrimento na sua vida, ela não chega a 10% da sua capacidade total, né? E aprendendo, vivenciando isso, a gente percebe que de fato somos nós mesmos que geramos esse sofrimento, né? Não é uma questão de culpa, é uma questão de conhecimento, é uma questão de aprendizado, porque tudo é aprendizado, nós aprendemos a nos sentir, nos comportar, agir, pensar de determinadas formas e acabamos automatizando isso, né? Que é uma das faculdades fantásticas do nosso cérebro aí, é automatizar processos, né? Independente de se eles são bons ou ruins, no sentido de serem funcionais para nós ou não. E eu pude comprovar isso, porque quando nós aprendemos esse processo, nós direcionamos a capacidade da nossa mente para esse sentido, nós vamos provocar situações, nós vamos manter o nosso corpo com um determinado padrão de sentimento, de pensamento, né? Isso mantém ali a nossa fisiologia, os nossos hormônios, em determinadas doses que vão provocar sensações específicas em nós mesmos. E quando nós aprendemos a utilizar essa capacidade de benefício próprio, a mudança é muito rápida. A mudança é muito rápida. Porque também, como eu disse para vocês, nós somos projetados para continuar evoluindo, para continuar indo para o próximo nível. Então é como se pelo fluxo natural das coisas, a sua mente ela foi feita para criar, né? Foi feita para projetar, foi feita para manipular a realidade, né? E é isso que acontece quando você passa por uma questão emocional. É daí que vem aquela ideia de que o mapa não é o território, né? Porque o seu mapa, ele é individual, é subjetivo e é a forma como você aprendeu a interpretar a sua realidade. Mas a realidade ela é diferente daquilo que você interpreta. Por isso que comumente é falado que a realidade é algo único e subjetivo, né? E a partir daí eu consegui não só contribuir com a vida de muitas pessoas, mas gerar padrões de mudanças emocional, financeiro, em várias áreas da minha vida que eu nunca pensei que pudesse alcançar. E descobrir também o meu propósito, né? Então talvez você esteja pensando, então meu propósito seja curar as pessoas, assim como você, já que eu sofro, eu tenho essas questões. Talvez sim, talvez não. A contribuição que você pode dar, ela faz parte da sua identidade, e a sua identidade traz características únicas, coisas que só você pode exercer, só você pode realizar. E quando nós falamos de contribuição, existem muitas formas de contribuir com as pessoas, em qualquer área, em qualquer sentido, em qualquer ramo de atuação, você pode contribuir muito e verdadeiramente com as pessoas. Então, estou aqui para convidar você que esteja passando por uma situação difícil ou por situações difíceis, a não desistir jamais e encontrar nessa situação o direcionamento que a vida está te dando para você ir para o próximo nível. Porque com certeza você tem plena capacidade de superar isso e que quando você superar isso, você vai dar esse próximo passo em direção ao seu propósito, em direção à sua verdadeira identidade. E quando você alinha a sua identidade, o seu propósito surge naturalmente. E você começa a contribuir com as pessoas de uma forma natural, real, verdadeira e coerente.
né? Então, mais uma vez, se você estiver passando por uma situação difícil, por questões complexas, você pode procurar ajuda, né? Você pode procurar aqui no link da descrição, vai ter o link do meu site, lá você pode ver também depoimentos, artigos, você pode encontrar o meu contato e quem sabe não fazemos uma sessão e eu não contribuo com a sua virada de chave para o próximo nível em sua vida. Vamos lá? O que você acha? Então, um grande abraço a você que está assistindo esse vídeo. Se você conhece alguém que seria útil ouvir essa mensagem, curta, compartilhe e aproveita e se inscreve no meu canal. Até mais!